Bruno De Luca não teve mais contato com Kaique desde o dia do acidente. Na última sexta-feira, o ator recebeu alta do hospital e Bruno teria manifestado para amigos a vontade de ir visitá-lo. Só que o apresentador só deve fazer isso se receber a permissão da família de Kaique. A família ela vai proteger o lado, né, que tá dela, né? No caso do Kaique, a família está apoiando, eles vão evitar quem não, supostamente, né, que é o que as pessoas pensam, e principalmente a família, que o Bruno não socorreu ou quis deixar o amigo lá sofrendo. Uma pesquisa com pessoas que têm animais domésticos revela que a maioria delas prefere passar mais tempo ao lado dos pets do que com os amigos humanos. Mas, segundo os tutores, a companhia dos bichinhos traz paz ao lar e serenidade à vida. Isso é verdade. Agora, psicólogos e veterinários confirmam os benefícios dessa relação, mas também, Tice, advertem. É preciso estabelecer limites, senão essa amizade pode se tornar tóxica para as pessoas e para os bichos. É o que mostra a reportagem da Júlia Ballarini. Ela já tem essa tendência a ter um cachorro que ela seja dependente e o cachorro dela, né? Até porque o cachorro tem essa característica de troca, de ser dependente do dono, né? De querer muito carinho e atenção. Então a pessoa, quando ela tem essa tendência, ela emocionalmente ela tem uma falta, ela tem ali algum comportamento com o humano dessa forma, ela começa a substituir, né, pelo bichinho de estimação. A companhia desses animais é uma delícia mesmo, não é? Mas qual o limite dessa parceria para que a pessoa não fique isolada socialmente? É saudável, né, ter um bichinho de estimação e ter como companhia ali numa dependência emocional, desde que ela não saia da rotina dela, né? Ela deixar de viajar, deixar de fazer alguma coisa porque o cachorro não pode ir ou porque nesse lugar não aceita cachorros. Então, ela tem que dar um jeito assim de fazer com que o cachorro não interfira na vida dela. Se a pessoa se isola dos amigos, de pessoas, né, para ficar ali no mundinho dela com o cachorro, e não é o cachorro que está fazendo com que ela fique assim, ela já é assim. O cachorro, pelo contrário, ele está até ajudando ela de alguma forma. E claro, se necessário, a recomendação é procurar um especialista para entender essas emoções. É importante buscar ajuda até para entender, né, o que aquele cachorrinho ou aquele gato representa na vida dela que está substituindo um lugar, né, uma falta. Eu sou super contra essa inteligência artificial. Eu acho que o mundo digital veio para nos ajudar, né? Sim. Nos facilitar. Mas não mandar na nossa vida. Mas não mandar na nossa vida. Peraí, Concordo. a gente tem cérebro, nós somos humanos, nós temos que pensar e pensar para evoluir. Não. É muito difícil, como eu falei, um paciente, uma criança vir para terapia porque a mãe ou o pai, meu filho não está bem, ele está triste. É sempre a escola ou o médico, né? Mas muito mais a escola, né? Porque a escola falou que ele não está prestando atenção, a escola falou que ele não está, ele está brincando muito e ele está chamando atenção. E a criança, às vezes, chama atenção mesmo na escola, porque, de alguma forma, ou ela tem excesso de zelo, ou ela não tem limite nenhum dentro de casa. E ela vai chamar atenção na escola, para ver se ela consegue o que ela quer. Segundo esta psicanalista, é preciso tomar cuidado para que o desejo constante de mudança não se torne um transtorno de imagem, uma preocupação extrema com defeitos imaginários do corpo. O ideal é sempre fazer um acompanhamento psicológico antes mesmo de começar a transformação. A baixa autoestima faz com que a pessoa queira mudar radicalmente, né? E às vezes ela nem está lidando com a questão, o problema pontual dela. Ela está só colocando ali como se fosse uma máscara, né? A máscara do personagem que ela quer ser, na verdade.
Eu sou super contra essa inteligência artificial. Eu acho que o mundo digital veio para nos ajudar, né? Sim. Nos facilitar. Mas não mandar na nossa vida. Mas não mandar na nossa vida. Peraí, a gente tem cérebro, nós somos humanos, nós temos que pensar. E pensar para evoluir, não para E quem alimenta essa inteligência artificial? O capitalismo, né? O homem, né? O homem, e exatamente para então, isso, é né? meio perigoso, não? E tem uma coisa que me amargura, que assim... hoje em dia, essas músicas aí... Eu, quando tinha 10 anos, Mamonas Assassinas estourou, tinha a música da... E a gente cantava, não fazia ideia. Aí um dia você tem 20 e tantos anos, você fala, mano... Mas a criança... É lógico que a gente não precisa expor a criança sempre. Mas um dia ela cantar, um dia ela expressar. Às vezes a criança solta um palavrão. Uma coisa que os pais falam muito pra mim assim... William, meu filho mente pra mim. Eu falo assim, ó... Eu não conheço alguém que mente podendo falar a verdade. Na verdade, quando é trabalhoso, você começa a perceber que aquilo não é prazeroso para você, não vem a ser um hobby, né? Porque hobby nada mais é do que algo que faz sentido para você e você consegue ali deixar de lado as preocupações, as responsabilidades por algum instante, por algum momento, né? Do seu dia, da semana. Então, eu entendo que quando a pessoa ela se conhece no sentido dela saber o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, então já é um caminho, né? Eu não gosto de fazer comida, então eu não vou mexer com culinária. Eu não gosto de esporte, então eu não vou tentar nada. A pessoa, ela gosta, geralmente, de pensar e fazer alguma coisa. Então, qualquer coisa que seja muito fácil para ela, não vai dar prazer, né? Porque talvez, às vezes, a pessoa é muito acelerada, tem um tipo de ansiedade, a mente não para, então ela precisa de algo mais para ela sentir prazer por aquilo e desejo, né? A gente não quis levar, né, um psicólogo, né? Isso não falado. Quis. O que você achou dessa atitude dele? Então, como eu disse, né, o futebol tem uma resistência com a psicologia. Assim, Será que é o futebol ou são as pessoas que jogam futebol? São mais machistas? Vamos para esse caminho? Vamos pegar esse viés aí machista, né? Eu não sei se seria machista. Eu acho que sim, talvez sabe pelo por quê? ponto de não reconhecer a fragilidade no homem. Exatamente, por aí mesmo. Porque você percebe que, porque quando vai jogar o futebol feminino, a menina cai, porque é mulher, né? Eu já vi muito disso. Gente, eu não sei como é que tá a questão da seleção brasileira de futebol masculina e feminina. Mas Vitor, a gente falando de sociedade... com certeza tem esse lado. Assim. Sim, então, a gente falando de sociedade, a gente enxerga que a gente já cresce. O menino tem que ter uma bola e um carrinho. Sim. E a menina tem que ter uma bonequinha e um fogão, né? Isso era... Pelo menos quando eu cresci era assim. Sim. Então, por isso que eu acho que tem esse viés machista, assim, no futebol. E por isso até, né, a falta de credibilidade num psicólogo. Quando se vai para a seleção, né? Acho que sim, acho que quando você associa que ser frágil emocionalmente é uma coisa feminina, e você tem esse espectro... Homem não chora, né? Você tem esse espectro machista na sociedade, talvez isso influencie. Mas é difícil dizer o porquê o futebol não tem, porque muitos clubes de futebol têm hoje em dia. Sim. Por exemplo, o Palmeiras tem... Eu sei que clubes do Rio tem, como Botafogo, se eu não me engano, acho que o Flamengo tem, o Santos tem. Então, eu acho que são coisas que estão mudando. Estão mudando aos poucos. Mas tem que mudar. Assim, tem que mudar. Porque, por exemplo, e acho que é entender que o psicólogo ele não vem para apagar incêndio. Ele tem que ter um trabalho... construído ao longo do tempo. E o importante, por exemplo, um professor, ele pode não ter uma técnica da psicologia, mas ele tem muita experiência. Olha quantos alunos passam por eles, né? Por vocês, por professores. Então, é muito rico isso. Eu falo que na clínica, quanto mais pacientes a gente atende, mais a gente aprende, não com o que a gente estudou, mas sim com os casos, com as histórias. E os professores, eu acredito que também tenham essa riqueza de dados, né? De saber quando uma criança não está bem, saber como falar com uma mãe, né? Porque tem que ter todo um jogo ali de cintura para falar com a mãe, porque às vezes ela não vai aceitar, mas ela não vai aceitar não é porque ela é rígida ou porque ela está com raiva, porque ela não quer o bem do filho.
é porque ela está se culpando ali. No fundo, poxa, se meu filho está fazendo isso, eu estou sendo chamada a atenção, é porque eu não fui uma boa mãe. Né? Muitas vezes acontece isso. E não tem mais idade. A idade está na cabeça da pessoa e no momento que ela quer, porque pode ser que lá atrás, se ela fizesse aquilo, ela ia se culpar, ela ia achar que estava deixando de fazer uma coisa, de cuidar de um filho, de trabalhar. Então, o momento é a hora que a pessoa quer e consegue, quando ela lida bem com aquilo, com o desejo. Sim, a colocação da Bárbara é interessante, né? Porque ela considerava um hobby o que ela estava produzindo, né? O que a gente pode falar que deixa de ser um hobby é o que a gente faz com prazer, que é quando a gente não produz em cima do que a gente está fazendo. No caso da Bárbara, ela é uma jornalista, né? Ela precisa ler bastante. Então, isso não colabora muito para que ela saia daquele funcionamento que é o funcionamento diário, talvez, né? Da vida dela. E nos finais de semana, ela pode fazer alguma coisa diferente daquilo, né? E prazeroso para ela também. Porque trabalhar deve ser um prazer. Então, tem que juntar aí o prazer da vida e o prazer profissional, que é produzir também. E achar, o desafio de a gente encontrar, né, Mônica, uma atividade que a gente consiga se identificar, né? É um outro desafio também. Sim, porque, as pessoas se cobram muito, né? E aí, eu peguei uma fala aí de vocês, não sei quem foi, mas falou como se fosse passar tempo, né? E não é passar o tempo, é justamente aproveitar esse tempo que está passando, né? É como se o tempo ocioso, né, tivesse que ser cobrado, né? As pessoas não se permitem ter um tempo ocioso, né? Que aí elas se cobram e acabam que vai entrando no modo contínuo e não percebe o prazer da vida, que venha a ser um hobby, né?